Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão, o podcast mais hypado da internet. É ou não é, Cauê? É isso aí. Estamos de volta na Acaute Visual e hoje tem que ser uma pessoa muito importante para me tirar de casa pela manhã. Todo mundo sabe, de manhã é complicado, mas eu vim porque é por uma boa razão e é um excelente convidado. Com vocês, ele veio, o prefeito Topázio Neto. Cara, muito obrigado pelo convite, né? Para mim não é difícil me tirar de casa pela manhã, não. 6 horas eu tô na rua já e tô na prefeitura. Então, só é difícil, às vezes, a agenda da gente conseguir encaixar. E já te agradeço por sair de casa cedo hoje para me entrevistar. Boa, prefeito. Eu é que te agradeço por vir aqui, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por estar no Que Confusão. Seja bem-vindo. Vamos trocar uma ideia aí, né? Claro. Nossa ideia, a gente sabe que o tempo do prefeito é curto, tem que atender muita gente durante o dia, né? O teu dia tem 24 horas mesmo, Topázio? O meu dia era que nem aquele banco que era 30 horas, 24 na prefeitura, mais 6 no celular, porque o celular é uma loucura. Mas na realidade é o seguinte, né? A cidade ela precisa ter um gestor que esteja disponível para a cidade. Certo. Então não adianta você dizer, sou prefeito, entra às 8 da manhã e sai às 6 da tarde, porque isso não existe. E aliás, uma novidade, não existe final de semana para prefeito também, porque o prefeito ele vai de segunda a segunda. Certo. Outro dia alguém disse, e aí prefeito, como é que está a vida de prefeito? Eu falei, bom, vamos começar que o prefeito não tem vida, porque o prefeito tem a prefeitura para tocar. Certo. E a gente tenta equilibrar, mas sempre é muito difícil e a cidade requer muito da gestão, né? Isso. E nesse sentido, prefeito, na vida privada, era assim também essa correria ou lá conseguia pelo menos ter um tempinho para a família, um pouquinho de folga? Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, né? Então, quem é filho mais velho sabe que o filho mais velho sempre vai assumindo a responsabilidade muito novo. Então, eu com 12, 13 anos já ajudava meu pai em casa e ajudava meu avô. Eu tenho um avô que é encanador e tenho outro avô que é policial militar. Esse avô encanador me ajudava muito porque ele ia trabalhar, não quer ir junto, eu ia junto. E fui aprendendo a fazer as coisas da vida. Então, sempre trabalhei muito, sempre tive muita responsabilidade desde cedo. Certo. Passei na faculdade, isso não é nenhum mérito, porque a maioria da gurizada hoje passa com 17 anos, mas passei na faculdade com 17 anos, comecei a fazer faculdade, fazia aqui na Universidade Federal, e sempre muito, muito agitado em termos de atribuições e tal, né? Fiz a minha escola sempre escola pública, com exceção do primário. O primário eu fiz no Colégio Menino Jesus, mas depois estudei no Instituto, né, da 5ª série até ir para a faculdade, o que foi uma grande escola, tenho amigos do Instituto até hoje, a gente tem grupo do WhatsApp aí, eles fazem festa todo sábado, quase, de vez em quando aos sábados eu não consigo mais ir, antes eu ia, agora eu não consigo ir porque não dá tempo, mas são amigos aí de uma vida inteira. Então, sempre trabalhei bastante, na vida privada fui bancário do Banco do Brasil, fiz um concurso público, trabalhei 4 anos no Banco do Brasil, pedi demissão, fui para a iniciativa privada na agroindústria. Quem é de Floripa, Tranquilo. Quem é de Floripa vai conhecer o Frangos Macedo. Até hoje está aí no supermercado. E eu trabalhei nessa empresa durante 12 anos, né? Comecei na área financeira, fui diretor, fui vice-presidente. Depois saí e empreendi na área de tecnologia até 2019. E aí, em 2019, achei que eu tinha a oportunidade de entrar na política partidária. Certo. Porque política a gente faz a vida inteira, né? Eu sempre fiz política empresarial, política estudantil, na época da ESAG, eu me formei na ESAG. E em 2019 surgiu a oportunidade, em 2020 fui eleito com o prefeito Jean para esse mandato de 4 anos, e o prefeito saiu em março do ano passado para ser candidato a governador e eu de vice assumi a prefeitura a partir de abril do ano passado. Tá. E ano passado ficou um pouquinho também que teve eleição para governador, né, prefeito? Foi. E de alguma maneira não deu para impor ali o estilo Topázio até o final da eleição, deu uma atrapalhadinha nesse sentido? Bom, é natural, porque o prefeito Jean é um grande prefeito, né? Prefeito em reeleição, ganhamos a reeleição no primeiro turno, obviamente que méritos do prefeito Jean, ele sempre foi o craque, talvez o melhor prefeito que Florianópolis já teve. E ganhamos a eleição no primeiro turno, ele saiu para ser candidato a governador. Certo. Em dezembro de 2022, a gente fez uma pesquisa, 40% das pessoas achavam que o prefeito da cidade era o Jean, né? Apesar dele já ter saído para ser candidato a governador. Então não era um ano para a gente fazer nenhum movimento mais intenso, né? Até
pela campanha que estava no ar, e as pessoas iam confundir tudo. Certo. Então, 22 foi um ano onde a gente se preocupou em tocar as coisas. A partir de 23, então a gente começou a dar uma cara mais minha, né, digamos assim, para a gestão. E aí estamos aí agora trabalhando esse tempo todo. Eu até pergunto isso para a gente depois entrar um pouquinho para falar da gestão Topaz, que então basicamente é de novembro de 2022, assim, a cara do Topaz mesmo, né? O jeitão do Topaz, sim, sim. De novembro a novembro. A gente está em novembro de 2023. Praticamente fazendo um ano aí. Mas vou voltar ali, Topaz, que é o teu avô ali, o que era policial, é o mesmo que era dono do bar ali, onde é o Shopping Beira-Mar ali? Ou era próximo ali da Ressacada? Não era Ressacada, era Adolfo Conde, né? Adolfo Conde, né? Bom, o meu avô era policial, mas ele foi para a reserva, e aí aquela vida de policial sempre muito difícil, moravam aqui no centro da cidade, ali perto da escola técnica, ali para cima, que hoje é o IFSC, né? E uma época o meu avô decidiu vender tudo que ele tinha e alugar, arrendar um bar, né? E arrendou um bar na frente do campo, no antigo campo do Avaí, né? O campo da Liga, época, né? Que era o campo da Liga. Então ali, e aí ele montou o Bar Topázio, né? Bar e sorveteria Topázio. Boa. E os mais velhos, pessoal na faixa de 65, 70 anos, já ouviram falar do Bar Topázio porque era ali onde todo o futebol acontecia ali, as pessoas iam ali pro futebol e tal. O maior do mundo era dali, né, Topázio? Pois então, há controvérsias, mas ali tinha muito movimento e o meu avô na sorveteria, o pessoal disse que ele tinha o melhor picolé de coco da cidade. Certo. Então até hoje eu encontro as pessoas, aquele picolé de coco lá do teu avô é fantástico. E ele ficou ali durante uns anos, depois vendeu o bar e veio morar na Álvaro de Carvalho. Eu nasci em 62, quando eu nasci em 62, ele estava vendendo o bar naquele momento ali. E aí o meu avô tinha 3 filhos, meu pai é o mais moço, meu pai namorou com a vizinha, a minha mãe morava do lado do bar. Certo. Eles moravam ali do lado do bar. Meu pai namorou com a vizinha, casou com a vizinha, eu nasci, e a gente morou ali na Bocaiúva até os meus 6, 7 anos, depois eu fui morar na Trindade, ali na Rua da Penitenciária. Morei ali a minha adolescência inteira, saí dali para casar. Com 18 anos casei e saí dali. Então, foi por aí a minha história aqui na cidade. Boa, o Topázio está bem assim nessa questão da comunicação, né? Porque já matamos boa parte da pauta aqui. Já estava, assim, se todo mundo for proveitoso assim, eu consigo falar de outras coisas sem enrolar muito para começar o podcast. Mas essa receita do picolé de coco aí, é uma tradição, ainda está na família? Cara, a minha tia Marlene, um beijo, tia. A tia Marlene tem 85 anos. Certo. Eu acho que é 85, ela não revela nem sob tortura. Mas é ali, alguma coisa entre 80 e 85. E a tia tem a receita original do meu avô, escrita com a letra do meu avô. Meu avô já morreu em 89, então ele é de 1914, então ele teria hoje 110 anos, né, se fosse vivo, né? Então, mas tem lá a letrinha do meu avô, a receita e tal, bacana. E às vezes ela faz lá em casa, na casa do meu pai, ela faz a receita lá de picolé de coco, aí convida todo mundo, a gente vai lá. Todo dia encontrei o senador Espiridão a mim. Sim. E prometi para ele, na inauguração da nossa praça do Parque São Luís, ali na Beira-Mar, falei, senador, no dia da inauguração eu vou lhe trazer o picolé de coco do meu avô, porque ele fala muito, né? Certo. E aí ela fez, eu levei numa caixinha de isopor para ele. Aí eu falei, senador, eu fiquei pensando quantos eu ia trazer para o senhor? 5, 10, meia dúzia, uma dúzia? Aí eu pensei em trazer o número do seu partido, que é 11, é o PP. Eu digo, só trouxe 11. Aí ele riu assim, eu disse, se eu fosse do PSD, meu partido, seria 55. Sim. Mas como o senhor é 11, eu só trouxe 11 para o senhor. Vou segurar um pouquinho. Aí depois ele disse, olha, tá muito parecido. Não é ainda o picolé do Topázio, mas tá muito parecido. Senador, um abraço, eu sou admirador do senhor, o senador Espiridão Amin é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço em Santa Catarina. Sim. É impressionante. Eu tive algumas pessoas assim na cidade, comentam, né, que teve um tempo que ele lecionou na UFSC. Sim, é doutor, professor doutor da UFSC. As pessoas que tiveram esse privilégio de ser alunos dele falam muito bem. Não, ele é fenomenal, né? Senador, ele entende todos os assuntos que tu possa imaginar, ele entende. E será que se eu chamasse ele aqui, porque confusão, cara, muita confusão convida, porque confusão é com ele, né? Ia me deixar mudo também Não, ele fala bastante, mas tudo que ele fala se aproveita. Topaz, e aí tu veio de uma carreira bem sucedida, né? Na área privada, né? Uhum. E o que tu encontrou, assim, né? A principal diferença que tu encontrou entre o privado e o público? Bom, vamos lá. Primeiro, nas duas áreas se trabalha muito. Tá. Quem acha que prefeito ou político não trabalha é porque não conhece a rotina de uma prefeitura. A gente trabalha muito. Segundo, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, existem duas coisas que você não pode relaxar. Gestão de pessoas
e gestão de processos. Certo. Né? O que eu chamo de gestão de processos? Na iniciativa privada, a área comercial tem que funcionar, a área de produção tem que funcionar, a área administrativa tem que funcionar. Na prefeitura, a limpeza pública tem que funcionar, a área administração tem que funcionar, a segurança pública tem que funcionar. Então, todas as áreas têm que ter processos muito bem definidos para que a coisa funcione. E, em paralelo, você tem que fazer a gestão daquelas pessoas que executam essas atividades. Então, a semelhança é muito grande entre a área privada e a área pública no que diz respeito a fatores chaves de sucesso. Certo. Agora, o que é diferente? Na área pública, você mexe com o dinheiro do público. Então, o grau de transparência, cuidado, assertividade, ele é muito maior do que na iniciativa privada. A iniciativa privada, nos últimos anos, tem falado da questão de governança, das questões de compliance, etc., que são todas coisas que levam a aumentar o cuidado com o dinheiro do acionista, com o dinheiro da pessoa que está investindo lá. Mas na área pública isso já é de muito tempo. Certo. Então, você tem um nível de controle, um rigor de controle muito maior na área pública, que quem vem da área privada, às vezes, assim, mas isso aqui é muito demorado, demora muito, não sei o quê. Eu falei isso nos primeiros 3 meses que eu estava na prefeitura. Depois eu comecei a ver o seguinte, não é que é demorado, é que o cuidado tem que ser maior, né? A transparência tem que ser maior, e para você dar transparência, muitas vezes o processo é um pouquinho mais lento para você poder fazer todos os passos que a lei te obriga, né? E aquilo que tu, como bom advogado, na iniciativa privada, eu posso fazer tudo que não é proibido. Na área pública, eu só posso fazer o que é permitido. Então, se a lei não permitir, eu não posso fazer. Tem amigos da iniciativa privada que dizem assim, ô prefeito, tal coisa lá, faz desse jeito e daquele outro. Digo, cara, então faz o seguinte, elege deputado, muda a lei, daí depois vem falar comigo, porque por enquanto não dá. Por enquanto eu não tenho como fazer isso, Por enquanto eu não tenho como fazer. Mas teve esse choque para ti inicialmente, assim, da questão burocrática mesmo, né? Teve o choque da questão burocrática, sim, né? Eu estou investindo muito na prefeitura hoje, nós estamos revisando todos os nossos sistemas da prefeitura, nós estamos numa revolução lá na prefeitura, porque eu entendo que a prefeitura tem que ter os seus sistemas na mão do cidadão. Certo. Então, quando o cidadão me encontra na rua, e eu paro, escuto, e o cidadão diz, pô, prefeito, levei 3 semanas para conseguir uma certidão dentro da prefeitura. Eu digo, cara, tá errado, nós estamos mudando isso. Você tem que ter isso no teu celular. Você tem que entrar no celular e tem que tirar as certidões que diz respeito a você de maneira automatizada. Então, isso é o que a gente está fazendo lá, melhorando todo o sistema, melhorando os processos, para que a prefeitura possa andar mais rápido no ritmo da atualidade. Tá. Se tu pudesse falar sobre isso, assim, prefeito, desse período, né? Desse 1 ano do governo Topázio, assim, né? Tu conseguiu já dar a cara do Topázio, assim, para a prefeitura e o que tem de diferente hoje nessa administração Topázio que talvez a gente não tenha encontrado nas administrações anteriores? Cara, eu acho que, assim, eu tenho um jeito muito próximo de participar da gestão. Né? Então, eu estou em todos os assuntos, né? Sou meio metido, então eu discuto todos os assuntos. Né? Eu sei ouvir muito bem. Eu acho que eu sou um bom ouvinte. Então, às vezes, as pessoas dizem, pô, prefeito, mas como é que tu já sabe isso tudo? Eu digo, cara, eu estudo, eu escuto e eu falo com as pessoas. E quando eu vou falando e as pessoas vão me contando as histórias, ou vão me explicando sobre o processo, eu vou armazenando aquilo, vou correlacionando. Obviamente que eu tenho 60 anos, né? Então eu já tenho uma certa experiência de vida, já passei por muita coisa, né? Já tratei de muitos assuntos, sempre fui uma pessoa que sempre trabalhou muito na minha vida, sempre estudou, fui professor na ESAG durante um tempo, então tenho essa pegada do professor de se preparar para falar sobre determinado tema, determinado assunto. Então eu tenho uma gestão muito presente, as pessoas sabem disso, delegam bastante, mas eu acho que a gente pode delegar a autoridade, mas não delega a responsabilidade é sempre do prefeito. Então, quando a coisa dá errada, a culpa é sempre do prefeito. Quando a coisa dá certa, o prefeito divide o mérito com quem executou, o secretário que executou, etc. Então, acho que talvez, se tiver alguma diferença da minha gestão para gestões anteriores, é pouco dessa pegada da iniciativa privada que eu trago para a gestão pública, onde a gente tem metas bem definidas, a gente tem resultados, eu procuro muito avaliar o resultado de tudo, né? O cuidado com o dinheiro público, né? Mais do que legal, tem que ter uma certa racionalidade. Quem paga boleto na iniciativa privada sabe o quanto custa para você ganhar o dinheiro para pagar um boleto. E na área pública tem que ser a mesma coisa, né? Tal serviço, vai custar R$1 milhão. Eu falei, cara, tá louco? R$1 milhão é muito dinheiro. Tem alguma coisa errada, vamos rever o projeto. Vamos rever a licitação, vamos ver quem é que está fazendo para nós, porque tem que sair mais barato, a gente tem que ter mais racionalidade.
Então, acho que esse comparativo que eu trago para a prefeitura hoje, eu acho que isso faz um pouco da diferença. Se a prefeitura tem a minha cara ou não, acho que não. Acho que está tomando um pouco da minha cara. Uma prefeitura aberta, uma prefeitura que ouve as pessoas, uma prefeitura que está na rua, uma prefeitura que define o que é importante, porque isso tem que ter, digamos assim, continuidade. Eu tenho falado, e as pessoas às vezes não entendem quando eu falo, eu digo assim, o prefeito está investindo 30 milhões de reais para fazer a macro-drenagem, toda a área de drenagem pluvial no Rio Vermelho, por exemplo. Lá no Travessão, quem é de Floripa conhece o Rio Vermelho, lá no Travessão, é uma das vias principais do Rio Vermelho, a gente está literalmente cavando quase 3 quilômetros do Travessão e botando uma galeria de 2,5 metros de altura, para coletar água quando chove de diversas ruas para lá. Por quê? Porque as ruas foram construídas de forma errada, as ruas foram construídas abaixo do nível das ruas principais e quando chove enche, vira uma bacia. A única forma de fazer isso foi fazer essa drenagem importante que a gente está fazendo. O prefeito está fazendo uma obra dessa, 30 milhões, isso vai aparecer só para as pessoas que moram lá e tal. E eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes eu estou muito mais preocupado com a próxima geração do que com a próxima eleição. Né? Talvez se eu me preocupar só com a próxima eleição, eu investiria esses 30 milhões em outra coisa. Mas eu acho que é importante o prefeito que passa por uma cidade deixar um legado futuro. Né? As pessoas daqui a 20 anos vão dizer, poxa, antigamente aqui alagava, agora não alaga mais porque teve um prefeito há 20 anos atrás que enterrou aqui uma galeria de 3 quilômetros e consegue coletar a água da chuva dessas ruas aqui, que cada chuva que dava, sofriam. As pessoas ainda sofrem lá, mas tem o meu compromisso de que, no máximo em 1 ano, vão deixar de sofrer. Boa, Topazio. Aí, eu até vou mudar um pouquinho, a gente estava aqui programado, mas essa questão do prefeito que vai impactar em obras, né? Sim. Eu sou nascido, né, oriundo do maciço do Morro da Cruz. E ali a gente precisa de algumas coisas também, prefeito, né? Tem algum projeto, alguma ideia ali, alguma coisa no pacto de obras para o maciço ali, uma geral? O maciço teve o último pacote de obras na época do PAC, há uns anos atrás. De lá para cá, não teve muita obra lá. Nós estamos trabalhando bastante lá no maciço, mas eu tenho consciência que eu preciso trabalhar mais. Né? Para o próximo ano, nós estamos com financiamento sendo solicitado no BID, no Banco Interamericano, que vai trazer muito dinheiro para a prefeitura e a gente tem um dos focos a região do maciço e das regiões mais carentes, em especial na área da habitação popular. Né? Eu acho que Florianópolis não tem investido em habitação popular o quanto deveria investir nos últimos anos. E isso faz com que as pessoas morem em condições não adequadas, que as pessoas incentivem muitas vezes a invasão incentivada. E nós temos um trabalho grande para fazer nessa área de habitação popular e o maciço Morro da Cruz é uma das regiões que serão mais impactadas com esse nosso projeto. Boa, prefeito. Vou cobrar o prefeito lá na frente, prefeito. Pode cobrar. Vou fazer essa confusão aqui. Anota lá, anota lá. Ô, Topazio, assim, essa questão assim da tua transição aí deixou claro, né? Mas era teu intuito, assim, há algum tempo atrás, vir para a política, entrar na política? Eu vou política te falar, partidária, como tu já deixou claro. Né? Eu vou te falar o seguinte, eu sempre trabalhei bastante na questão de política empresarial. Né? Em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui presidente de associação, dirigente sindical, trabalhava em todas as questões importantes. Então, esse relacionamento político, quando você faz política empresarial, ele é importante, porque você está conversando com o deputado, está conversando com o senador, está sempre em Brasília e tal. Então, eu sempre tive um pouco desse gosto pela política. Mas em 2019, quando surgiu a oportunidade, foi a época em que o prefeito Jean entendeu que ele deveria mudar o perfil do seu vice-prefeito. Até então ele tinha o vice-prefeito e ele precisava mudar o perfil. E aí, quando ele decidiu que precisava mudar o perfil, diversos partidos que apoiavam o prefeito Jean meio que lançaram candidatos. E a partir dali eu vi que haveria uma possibilidade de a gente entrar na política partidária. E me candidatei como candidato a vice. Né? E no final a pesquisa que o prefeito fez, de fato, entendeu que aquele seria o melhor perfil e acabei entrando aí. Eu te digo que, não posso dizer que eu nunca imaginei isso, mas nunca imaginei da forma que aconteceu, de forma tão rápida como aconteceu. Topazio, nesse sentido aí, na vida pública, né? O que te surpreendeu positiva e negativamente a vida pública, a gestão pública, a política partidária? O que te surpreendeu positivo e negativamente? Bom, positivamente me surpreende um conjunto de pessoas que trabalham na política partidária e que têm por objetivo criar um grupo político com uma visão de mundo específica para transformar a cidade. Hoje eu faço parte de um grupo político
que administra Florianópolis e que tem muito claro a cidade que nós queremos para o futuro. Tá. Nós queremos continuar sendo a capital mais segura do Brasil. A gente quer continuar sendo uma cidade com a possibilidade de você empreender na vida aqui em Florianópolis. Muitas pessoas vêm para cá para empreender. Nós queremos ser uma cidade onde você pode criar com tranquilidade seus filhos, seus netos. Nós queremos ser uma cidade onde a redução de desigualdades é uma constante. Nós temos que incluir as pessoas que ainda não estão incluídas. O nosso grupo político hoje tem essa visão de cidade, e é por isso que a gente vem trabalhando. Então, é importante isso. Quando você vê na vida político-partidária um grupo de pessoas que fazem parte de um conjunto de ideias que tende a melhorar a sua cidade, e isso me surpreendeu positivamente, porque eu entendi o mecanismo de maneira mais fácil, estando por dentro da vida política. O que me decepciona, muitas vezes, são as brigas políticas pela briga. A briga pelo poder e não a briga pelo propósito. Tá. Eu acho que quando você briga por um propósito, está tudo certo. Na vida da gente é assim. Tu tens o teu propósito de vida e tu vai atrás dele. Tá. Agora, quando você tenta desmerecer o propósito do outro, só por uma questão política partidária, uma questão de enfrentamento, sem reconhecer nada de bom que o outro faz, e muitas vezes eu entro em alguns embates aí políticos na cidade, onde a oposição ao nosso grupo político levanta algumas questões que são questões que não ajudam a cidade, não são propositivas, não vai mudar a vida de ninguém, a não ser da pessoa que está lá discutindo. Certo. Então isso eu acho que hoje eu já estou mais acostumado. No início eu achava isso um negócio meio incoerente. Hoje eu sei que é do jogo, né? Isso não me afeta, eu tenho firme os meus propósitos, o que eu quero, em termos pessoais e em termos para a cidade. E a gente está trabalhando para ir, deixa a caravana vai passando e a turma vai latindo aí, não importa. Não, isso aí me chama a atenção porque é o seguinte, né? Daí aqui eu não vou entrar muito em confusão, né? Sim. Mas isso me chama a atenção porque, assim, hoje a comunicação, e aí aqui quero dar os parabéns para a equipe do Topázio, porque a comunicação lá é excelente, né? Até gosto de dar nomes, que eu acho que é o Bruno, né? Que é responsável pela tua comunicação, entre outros, acredito, né? Sim. A comunicação, de fato, é muito boa. E muita gente questiona e fala que o Topázio é um prefeito de rede social, mas está todo mundo na rede social, né? E eu acredito até que, honestamente falando, o que Confusão gostaria de ter uma comunicação como o Topázio tem. Aí eu acredito que outras pessoas também. E essa coisa do prefeito TikToker, aí tu leva na boa, para ti o importante é a comunicação chegar, Topázio? Assim, por que a nossa comunicação tem dado certo? No final de semana anterior, aí eu estava lá em Brasília. Fui convidado para ir a Brasília palestrar num curso no MBA, um dos mais famosos aí do Brasil, o MBA em Comunicação Política, Estratégia de Comunicação Política. Né? Tinha lá 60 pessoas, né? Muitos da área de comunicação, outros não, que trabalham com comunicação política e me convidaram para entender um pouco de que maneira a gente faz, como é que a gente faz e tal. Foram 2h30 de debate lá com o Vitorino, foi muito legal, super legal. E aí eu estava dizendo para ele o seguinte, por que a comunicação na área política ela pode dar certo ou pode não dar? Porque não adianta você querer ser na comunicação aquilo que você não é na vida real. Então as pessoas que me conhecem, veem os vídeos que a gente faz, sabem que é a mesma pessoa. Então, transparência, verdade. Eu só comunico na minha rede social temas relacionados à cidade e ao meu trabalho na prefeitura. Vocês não vão me ver, apesar de eu cozinhar muito bem, vocês não vão me ver fazendo risoto na rede social, né, indicando isso ou aquilo outro. Não é isso. A minha comunicação é para a cidade, para a prefeitura. Então, eu trabalho com isso. Então, as pessoas, eu acho que perceberam que a comunicação que a gente faz é essa comunicação factual. O que a gente faz, e aí, tu é muito mais jovem que eu, mas eu vejo o seguinte, as pessoas perderam o hábito da leitura. Né? As pessoas, no máximo, leem manchete de jornal. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, é uma constatação. Você pega o jovem, ele lê as manchetes, né? Você vê o jovem olhando o Instagram, ele lê a manchete do Instagram, vai passando para cima. Então, ninguém se aprofunda. O vídeo, principalmente o que a gente faz de 1 minuto e meio, é a possibilidade de 1 minuto e meio você ficar sabendo de um assunto de forma completa. Porque ele sempre tem uma introdução, e na introdução sempre tem algum aspecto da edição para te prender a atenção, ter uma continuidade e um fechamento. Com isso, eu encontro as pessoas na rua, e principalmente a galera mais jovem, crianças de 12 anos, até pré-adolescentes, os adolescentes, e aí o jovem adulto, assim, prefeito, eu nunca me interessei por política, agora olhando teus vídeos, eu comecei a gostar.
E outras pessoas dizem assim, prefeito, hoje eu sei muito mais da cidade do que eu sabia no passado, porque eu vejo seus vídeos lá. E gente que diz assim, prefeito, eu venho no ônibus esperando que horas o senhor vai postar o vídeo de hoje, para eu saber qual é a novidade do dia. Né? Então, isso nos dá uma responsabilidade, inicialmente, porque os vídeos têm que continuar tendo essa pegada verdadeira, factual, as pessoas... E até porque, na era da internet, onde todo mundo tem um celular, se eu falar aqui alguma coisa que não é verdade, o cara vai lá conferir. Meia hora depois eu estou sendo desmentido na rede social. Então... A gente tem essa pegada, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Na semana passada eu estava com um problema numa unidade nossa de saúde, lá no norte da ilha. Quem não é de Florianópolis, aqui na praia de Canasvieiras. Nós temos lá uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que estava com fila, etc. Tal. E eu me envolvi no assunto, junto com a nossa secretária, a doutora Cristina, e o Humberto, que é o secretário adjunto. Estava faltando médico, né? E eu fui para lá e falei, cara, está faltando médico aqui. Quem está reclamando com razão. Porque se você chega aqui, está faltando médico, vai demorar mais do que o necessário. Bom, nós tomamos uma ação, contratamos médicos através de uma empresa, colocamos médicos lá e tal. No final de semana, quem foi lá na UPA Norte já viu que em meia hora, 40 minutos era atendido, estava tudo certo. Então, se eu não tivesse colocado médico, tivesse só feito o vídeo, que eu ia colocar o médico, o pessoal ia lá e dizer, pô, prefeito, disse que ia botar médico, estou esperando 1h30. A coisa caía por ali. Hoje é uma segunda-feira, nós estamos gravando na segunda-feira, que é o pior dia em qualquer unidade de saúde nossa, porque acumula um pouco o movimento no final de semana, e nós estamos lá na nossa UPA com o movimento super tranquilo, as pessoas sendo atendidas rapidamente. Então, essa verdade nos nossos vídeos tem feito com que, aí, vou deixar a modéstia do lado, porque o mérito não é só meu, tem uma turma que trabalha comigo, não é só meu, mas tem sido copiado pelo Brasil inteiro. Prefeitos e gestores do Brasil inteiro têm olhado a nossa rede social, não para copiar o Topaz, porque uma pessoa não pode copiar outra, mas para copiar o formato, o jeito, né, de usar a comunicação para o cidadão. E eu tenho dito hoje que é papel do gestor público comunicar o que ele está fazendo, por bem e por mal. Né? Quando o prefeito erra, eu vou lá para a rede social e digo, ó, pessoal, desculpa aqui, foi mal. Vou corrigir, mas isso aqui bota na minha conta porque foi erro meu. Enquanto cidadão... isso chamou a minha atenção também na tua rede social, porque na questão política aí a gente sempre tem muita desculpa, muita história, muito isso, joga a culpa para cá, para lá, às vezes um bode expiatório. No passado tinha uma máxima nas prefeituras que era assim, ó, o que for bom, o prefeito fatura, o que for ruim, põe na conta do secretário. Cara, isso não funciona mais. Ruim, né? Isso não funciona mais, não é assim mais, entendeu? Eu acho que o cidadão quer ver o seguinte, cara, eu elegi alguém que ganha para fazer isso, a prefeitura remunera o prefeito e ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Agora, como todo ser humano, você não acerta 100%. Né? Acho que a gente passa a nossa vida inteira tentando aumentar o nosso número de acertos. Quando chegar lá no final, a gente vai ver, pô, esse cara acertou mais do que errou. Se ele acertou mais do que errou, vai ter mais gente no enterro dele. Se ele errou mais do que acertou, vai ter pouca gente, entendeu? Não, mas se ele errou sendo bem intencionado, talvez mas também... tudo bem, mas de boa intenção o inferno tá cheio. Assim, dá para errar com boa intenção a primeira, a segunda tem que corrigir, porque senão fica, né? Então esse é o ponto. Não, eu toquei nesse assunto porque eu acho um pouco de hipocrisia nesse sentido. Porque hoje em dia a rede social está aí, a gente se comunica através dela, né? E eu acho que todo mundo gostaria de ter uma rede com uma boa comunicação e com bom alcance. Eu acho que é isso, né? E acredito até que tentaram colar em ti de forma pejorativa o prefeito TikTok, mas que não deu muito certo. Esse negócio do prefeito TikTok, né? A oposição fala isso, o prefeito TikTok vai trabalhar, não fica fazendo vídeo e tal. Primeiro, eu gravo meus vídeos no final de semana, né? Ou de manhã cedo. Hoje, por exemplo, 6h30 da manhã, eu estava gravando um vídeo que deve ir ao ar hoje. 6h30 da manhã, que deve ir ao ar hoje, o nosso vídeo de hoje, né? Então, eu trabalho bastante. Daí começaram, eu fiz um vídeo agora recente, falei, prefeito TikTok, eu sou mesmo, então vem cá, eu vou te mostrar o que o prefeito TikTok está fazendo na cidade. E mostrei 2%, 3% das obras que a gente está fazendo na cidade. Florianópolis hoje tem 100 obras ao mesmo tempo, ocorrendo na cidade ao mesmo tempo, e eu acompanho todas, no detalhe. Então, o que eu tentei passar no meu vídeo foi, cara, me chamar de prefeito TikTok, se acha que está me prejudicando? Pelo contrário, está dizendo o seguinte, esse é um prefeito que tem transparência no último limite da palavra e mostra para a população o que ele está fazendo. Todos os dias eu mostro o que eu estou fazendo. Então, isso é importante, mas... Aí as coisas estão aparecendo e a turma, né? Tem uma turma aí que fica com ciúme. Ciúme de homem é uma porcaria, né? É pior do que ciúme de mulher, entendeu? E tem uns homens aí que tem ciúme de mim, eu não gosto dessa história, e aí
Não tem jeito. Que confusão, Que confusão, confusão. Não, e o prefeito, assim... E ciúme de homem pelo motivo errado, né? Pelo motivo político, né? Porque o cara fica lá com ciúme de mim, porque eu tô trabalhando, porque eu tô não sei o quê. Sim. Pô, peraí, o que eu vou pegar no pé do prefeito? Ah, aqui, ó, pintou de vermelho, deveria ser de amarelo, pintou de azul, tinha que ser de verde. Aí o cara começa a pegar, né? Achar pelo em ovo aí, né? Mas essa comunicação aí é muito boa mesmo, que assim, ó, as minhas sobrinhas, que são jovens, te seguem, até a minha avó. Então. Esses dias eu tava olhando ali Topaz, vou ver ali Terezinha, Marcelina, aqui a minha avó seguindo Topaz, meu pai. Então, olha só, um abraço para dona Terezinha. Dona Terezinha, me segue lá. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, por exemplo, né, as pessoas de mais idade. Hoje a rede social é uma terapia para pessoa de mais idade. Né? Eu tiro pela minha mãe tem os grupos de WhatsApp dela, todo dia eu recebo lá da minha mãe, né? Sim. Bom dia, Deus te abençoe e tal. Eu gosto, porque quando ela faz aquilo, ela tá com a mente dela, minha mãe tem 81, a Dona Dalva lá não é fraca. Né? Minha mãe tá lá e tá 81? 81. 82, mãe. Vai fazer dia 26. Dona Dalva, ele não esqueceu. Um abraço para a senhora. Dia 26 ela faz 82. Né? Então, ela me manda lá. Então, as pessoas com um pouco mais de idade, eu encontro na rua e dizem, ô, prefeito, não sei o que e tal. Sim. Meu querido e papapá. E aí, é quase tudo da idade, né? Eu digo assim, olha, eu queria dizer para você o seguinte, esse negócio de pessoa idosa, vamos acabar com isso, não é pessoa idosa, porque hoje em dia, com a medicina, ninguém é mais idoso. Certo. Então, eu digo, vocês são seminovos. Seminovos com garantia. Né? Então, eles adoram que eu chamo de seminovos, e é a minha percepção mesmo. Eu acho que hoje em dia todo mundo é seminovo, ninguém mais é idoso, todo mundo é seminovo. Né? Seminovo com garantia. Garantia de experiência, garantia de saúde, garantia de vivacidade, olhar pela cidade. Certo. Tô assim, ó, tem, claro, que política, todo mundo aqui quer ouvir o prefeito falar sobre política, né? Mas tem essa situação, assim, um pouco da família. Tu falou aí, né, da mãe, esposa, né? Sim. Tem filhos, o prefeito tem filhos, né? Tem duas filhas. Duas filhas. Tá. E a família absorve bem esse topaz? Porque às vezes tem umas coisas que são meio apelativas e as pessoas não entendem que a figura pública tem família, né? Tem a vida dele lá, assim. Como é que a família lidar um pouquinho com essas coisas, assim? Nesse 1 ano e pouco que eu tô prefeito, no começo foi mais difícil, né? Tá. Hoje em dia eles entendem bem, né? Me cobram bastante, porque, obviamente, que o político ele tem muito pouco tempo para a família. Né? Como eu falei, o prefeito não tem final de semana. Eu costumo deixar, pelo menos o almoço de domingo, eu sou o churrasqueiro lá em casa e eu faço e tal. E a gente interage à noite, né, no final de semana. Mas eles entendem bem. E eu também antecipo muita coisa. Digo, vão começar a falar sobre tal coisa. E eu mando lá no nosso grupo da família o que vão começar a falar, que é para elas também não serem pegas de surpresa, né? Eu tenho uma filha de 26, outra filha de 22, né? E a Beatriz, que é minha esposa. E a gente... e a minha sogra. A dona Érica. Não esquece da sogra, isso pode dar problema. Não, e o detalhe, a minha sogra tem 101 anos. 101? Agora, no dia 2 de fevereiro do ano que vem, vai fazer 102, se Deus quiser. Poxa. 102. Então, é uma querida, mora comigo já há quase 30 anos, há 25 legal. Anos ela mora comigo. E é o nosso xodozinho lá, a minha sogra. Poxa, legal. A gente cuida dela lá. Bacana, né? Porque, isso, eu imagino, né? Quando as coisas são positivas, a gente vibra, né? Mas também tem uma situação contigo que é perceptível, assim. Eu vejo que o pessoal tenta ir um pouco na gestão, mas não existe ataque pessoal, né? Pessoal, a pessoa do Topázio em si. Eu não observo muito isso, ou eu estou muito enganado em relação à política, mas isso não tem acontecido muito contigo. Não tem acontecido. Acho que, obviamente, quanto mais perto da eleição, maior chance disso acontecer, sim. Né? Mas eu te confesso que eu sou uma pessoa bem resolvida com tudo, né? E tenho muita consciência de que as minhas qualidades e os meus defeitos, sim. E acho que se isso acontecer, eu vou tirar de letra e as coisas vão acabar com isso. Eu te falo isso porque assim, a gente já ouviu muita gente aqui, a gente já conversou com muita gente, né? E, claro, que por óbvio, que o pessoal que está com o governo não vai chegar aqui também e criticar, né? Mas a questão é que até o pessoal da oposição, assim, eu vi muitos elogios ao Topázio, à administração, à pessoa do Topázio, né? Até por não ter tanta vivência política, o que acontece? Eu não tenho um histórico político. Então, assim, quem é um político que já está em vários mandatos, lá no passado, aquele adversário político fez uma coisa para ele, então agora ele está na posição de dar o troco, ele dá o troco. Certo. Não é o meu caso. Né? E eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte, sempre que eu entro numa relação, eu entro confiando 100%. Certo. Nós nos conhecemos há pouco tempo. Sim. Eu confio 100% em ti. Boa. Vai depender de ti diminuir o meu 100%. Certo. Aí tu pisasse na bola comigo, eu digo, opa,
não é mais 100, agora é só 90% que eu confio nele. Aí precisou de novo, não é mais 90, é só 80. Então, quando eu entrei na prefeitura, a minha relação, por exemplo, com os vereadores de oposição aqui na cidade foi 100% transparente. Né? Para todos eles eu atendia, etc. Daí, com o passar do tempo, tu começa a ver assim, pô, aquele cara lá, eu atendo, converso e tal, na primeira oportunidade que tem, ele vai lá e me saqueia. Sim. Aí eu fui tirando meus percentuais lá de cada um deles. Mas vai tirando só de 10 em 10, assim? Tem coisa que daí nós puxamos mais para baixo, entendeu? Então, assim, tem uns que agora já queimaram os créditos comigo. Esse aí já tá zero. Queimaram. Agora ele vai ter que me conquistar de volta. Entendi. E tem outros que não. Tem outros que eu sinto, que é do perfil do cara. Ele vai, ele volta, a gente conversa, vai indo. Mas tem uns que não tem jeito, né? Tem uns que não tem jeito. É aquela piada, às vezes, é aquela piada do escorpião e do sapo, não sei se tu sabe. Uma enchente muito grande, o escorpião de um lado, que a água ia chegar, o escorpião ia morrer, e o sapo, que nada e tal. E o sapo disse, ô escorpião, eu sei que nós somos inimigos aqui, mas se tu quiser, sobe nas minhas costas e eu te ajudo a atravessar o rio e te levo para o outro lado. O escorpião disse, que bom. Trepou nas costas do sapo e atravessou o rio. Quando estava quase na outra margem do rio, picou o sapo e matou o sapo. Daí alguém perguntou, cara, mas que é isso? Ele disse, desculpa, é da minha natureza. Né? Eu não consigo sair da minha natureza. Então tem alguns políticos de oposição que é da natureza dele. Sim. Ele não consegue reconhecer coisas boas no adversário político. Certo. Por mais que ele tente, é da natureza dele. Chega uma hora que ele escorrega e aí ele sai do sério e entra numa área que não deveria. Então, eu tenho aprendido que isso é da natureza, né, de alguns políticos, né, não conseguirem reconhecer valor nas outras pessoas. Eles sempre acham que eles são perfeitos. Certo. E nessa imperfeição eles não vão a lugar nenhum. Né? Nessa pretensa perfeição, eles vão ficando sempre para trás, porque as pessoas querem pessoas que sejam com qualidades e defeitos. Isso. Ninguém tem só qualidade. E todo mundo tem limita o diálogo também. Claro, claro. Com certeza. Legal, Topaz, essa questão da transparência, de modo geral, é legal. Agora, é aquela coisa do que confusão, a gente precisa entrar em alguns temas, né? Porque também mais do que nós já entramos em algumas confusões aqui. Não, agora a gente vai falar aí de uma questão que é importante, né? Tipo, acho que isso é uma coisa que me indagaram aqui, pediram até para que eu... isso tem que perguntar pro prefeito, né? A gente teve aí uma questão recente, né, Topaz, veio o Fantástico, veio todo mundo aí, teve um barulho. Uma questão ali envolvendo alguns fiscais, né? Sim. Dessa questão, assim, Topaz, a prefeitura, de modo geral, já fazia algum trabalho preventivo? Ou depois disso, intensificou mais os trabalhos em relação a isso, né? Qual é o desdobramento dessa história toda? Bom, nós tivemos um caso na prefeitura em que um servidor nosso né, usava de informações privilegiadas da prefeitura para... exigir propina ou cobrar propina de alguns construtores irregulares, né? Então isso é importante. A corrupção sempre tem dois lados, né? Tem alguém que está disposto a pagar, alguém que está disposto a receber. Eu estou cuidando do cara que estava disposto a receber, que era o nosso servidor, que, aliás, está preso com processo administrativo em aberto e vai ser demitido. Né? Desde o ano passado, quando surgiram os primeiros casos, a gente procurou a Polícia Civil e disse, cara, me fala se eu tenho servidor envolvido que eu quero afastar do serviço público até que vocês terminem a investigação. Certo. A polícia disse, olha, está correndo em segredo de justiça, eu não posso te dizer quem é. Falei, tá bom. De toda forma, as pessoas que foram relacionadas ou que se divulgou, nós tiramos de qualquer cargo de chefia, separamos todo mundo e, naquele momento, firmamos um convênio com a Polícia Civil e criamos o nosso núcleo anticorrupção dentro da prefeitura. Certo. Desde o ano passado, já faz mais de um ano isso, quase um ano. Exatamente para facilitar a troca de informações entre a Polícia Civil e a Prefeitura. Então, qualquer denúncia que chega hoje na Polícia Civil, ela é apurada rapidamente dentro da Prefeitura e qualquer denúncia que chega na Prefeitura, eu chamo a Polícia Civil para apurar rapidamente. Então, nós temos um trabalho muito bom. No início do ano, na reforma administrativa, eu criei a Controladoria Geral do município, estruturei, hoje são 25 servidores na Controladoria do município, trouxe um controlador que é servidor da CGU, da Controladoria Geral da União, o Rodrigo Debona, que é uma referência nacional na área. Ele estruturou a área e a gente está aperfeiçoando os processos da prefeitura, quando eu falei um pouco antes agora que eu estou investindo em sistemas e tal, exatamente para deixar os processos mais transparentes, para que um cidadão como esse, que fez essa atrapalhada, não tenha a facilidade que ele teve, porque os processos eram
meio macarrônicos aí, amarrado com barbante e tal, Certo. ele não tem essa facilidade de fazer no futuro, a gente não possa ter outras coisas. Agora, nós tiramos a tampa do vespeiro, né? E nós estamos lá fazendo auditoria em todo o processo. Certo. Ah, prefeito, pode surgir outras coisas? Pode, isso faz parte. Sim. E eu não tenho problema se surgirem outras coisas Certo. dentro da prefeitura, porque nós estamos exatamente investigando para nós limparmos. E aqui eu quero fazer uma referência. Quando surgiu isso, muita gente disse, porque é o servidor público. Nós temos quase 10 mil servidores na prefeitura. A grande, esmagadora maioria, gente honesta, trabalhadora, que está lá trabalhando pela cidade e de forma muito intensa. Então, um ou outro que aparece não deve manchar a imagem dos nossos bons servidores, e isso eu sempre falo para eles, porque isso é uma coisa que me surpreendeu na prefeitura. Quando eu cheguei na prefeitura, eu encontrei um time de servidores muito bons, né? Porque quando você está de fora, você diz, servidor público, não sei o quê. Tanto é que eu tenho privilegiado, a nossa secretária de Desenvolvimento Urbano é servidora da prefeitura, o secretário de Infraestrutura é servidor da prefeitura, eu tenho o secretário da Saúde é servidora do Estado, mas servidor público. Certo. Então, sempre que possível, eu tenho privilegiado os servidores nas secretarias, porque o prefeito passa, mas a prefeitura fica e os servidores vão ficar. Certo. Boa, prefeito, respondeu aí essa questão. Tu quer uma aguinha aí? Não, eu estou tomando água aqui. E é água mesmo, né? Porque tem aquela história de que aqui tem outra coisa, mas aqui é água. Tu queres mais uma aguinha aí antes de a gente passar para a próxima? Tá. Outro caso aí também, né, de repercussão, foi, lamentavelmente, né, a morte do menino aqui na capital por um cidadão que, né, em condição de rua. E aqui eu acho que também é importante ponderar, né, que algumas pessoas, tivemos alguns oportunistas também, que colocaram todo e qualquer cidadão em condição de rua na condição de criminalidade, né? O que de fato não é verdade. A gente tinha um criminoso que estava naquela condição ali e acabou, lamentavelmente, falo de novo aqui, né? Tirando a vida de um menino. Poxa, isso me deixa muito triste falar sobre isso, porque realmente era só um menino, né? Só 17 anos, né? Topaz, e a prefeitura tem, né, trabalhado nesse sentido aí. Como é que tá essas coisas? A gente vem trabalhando há muito tempo, até antes da minha época, já na época do prefeito Jean, o trabalho era feito de maneira muito forte, né? A pandemia, ela aumentou a condição das pessoas em situação de rua, né? E a gente, desde então, vem trabalhando muito. Primeiro, eu acho que isso que tu falou é muito importante. A pessoa em situação de rua, como tecnicamente se fala, ela está em situação de rua, né? Ela não mora na rua, ela está em situação de rua. Se, dependendo do caso, ela pode sair da situação de rua dela e voltar para a vida normal. Agora, dentro desse universo de pessoas em situação de rua, você tem ali diversos aspectos. Você tem a pessoa que é doente, né? Exato. Que tem algum transtorno mental, está lá na rua. Você tem a pessoa que se decepcionou, teve uma grande decepção na família, no trabalho, etc., e foi parar na rua, está lá. Você tem a pessoa que é drogadicto, né, que usa droga, e a família, olha que coisa interessante, às vezes a família tira a pessoa de casa e ela não tem mais onde morar, ela vai para a rua, né, e fica em situação de rua. E você tem o marginal, que se traveste de pessoa em situação de rua para cometer o furto, para cometer o delito, para fazer o achaque, etc, etc. Então, cabe ao gestor público fazer a separação de cada um desses públicos e dar a eles um encaminhamento correto para cada tipo. Nós temos hoje, em Florianópolis, uma política na área da assistência social muito efetiva. Para você ter uma ideia, nós temos 450 pessoas abrigadas pela prefeitura, seja na nossa passarela da cidadania, que é um espaço onde eu tenho médico, dentista, alimentação, abrigo, moradia para as pessoas que estão em situação de rua, que estão tentando sair daquela situação, são 450 hoje no município. E nós temos outras pessoas que estão na rua e que, por uma condição própria, não querem sair da rua. Né? Ele está lá, literalmente, nesse caso, morando na rua, você dá a mão, você estica a mão, mas ele não quer sair, ele quer conviver ali na rua, ou porque a família não aceita mais, ou porque ele não tem para onde voltar, ou porque para ele é cômodo. E aqui tem um dado importante, hoje em Florianópolis, por pesquisa, quem pede esmola na rua chega a ganhar R$250 por dia. R$250 por dia, como eu digo, sem imposto, é mais do que qualquer trabalhador médio consegue ganhar. E por que essa pessoa não sai da rua, prefeito, com R$250 por dia? Porque, infelizmente, na grande maioria, ele usa esse dinheiro para droga. Então, ele ganha a esmola, mas a esmola não vai mudar a vida dele. Essa é a diferença de quem faz política pública
e de quem só dá esmola. Certo. Às vezes o cidadão de bom coração dá esmola porque acalenta o coração dele. Pô, cara lá na rua e tal, não me custa dar R$10 para ele, dar R$5, dar R$2. E a pessoa dá. E acha que vai mudar a vida daquela pessoa. Sim. Mas o que muda a vida é política pública de qualidade, certo. Que é o que nós fizemos em Florianópolis. Então, nós temos mais de 30 serviços onde a pessoa em situação de rua pode acessar. E nós agora estamos fazendo um trabalho, e eu fui criticado por isso, que é fazer um grande censo de quem está em situação de rua. Certo. Então, nós temos um aplicativo usado pela Guarda Municipal e pela Assistência Social, que em qualquer interação com uma pessoa em situação de rua, ele é fotografado e identificado. Se ele já estiver no nosso banco de dados, eu só marco ali que eu tive mais essa interação com ele. Sim. Seja no consultório médico, seja no restaurante popular, seja na passarela da cidadania, ou seja na abordagem de rua. Então, com isso, nós passamos a ter um controle mais efetivo de todas as pessoas em situação de rua de Florianópolis, porque os números aparecem de toda forma. Dependendo, para uma coisa é um número maior, para outra coisa é um número menor, mas ele aparece muito aí, os números, nenhum deles são verdadeiros. O número verdadeiro que nós vamos ter é do nosso banco de dados, quantas pessoas estão morando em situação de rua em Florianópolis. E aí nós já estabelecemos, né, qual é o prazo que vai ficar no meu banco de dados? 6 meses. Certo. Se em 6 meses eu não encontrei essa pessoa na cidade em nenhuma outra interação, é porque ele não está mais aqui. Tá. Se eu encontrei, ele vai ficando no nosso banco de dados. Com isso, vai nos permitir, e só para ter uma ideia, e eu sei que tu é advogado, em 70 abordagens que nós fizemos, né, numa amostra pequena, 50 com mandado de prisão. 50 pessoas com mandado de prisão. Certo. Né? Nós e a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Então, o que acontece? Tem muito, né, vou chamar de marginal agora, travestido de pessoas em situação de rua, certo. Que me impede de fazer a boa política pública para a pessoa em situação de rua. Então, tem que separar esse pessoal. Certo. Tem que separar. E isso aqui é caso de polícia. Os outros, na grande maioria, são casos de saúde, casos certo. De medicina, casos de assistência. Mas nós não vamos desistir, né? Tem uma máxima aqui do Manezinho, que é quem nasceu ou mora em Florianópolis, que a gente não pode perder a cisma, né? E eu sou cismado em resolver essa situação. Nunca vai ser uma situação a ser resolvida 100%. Certo. Nós temos que administrar essa situação. Isso, haja visto o exemplo de São Paulo. Eu passei uma madrugada inteira no centro de São Paulo com a equipe do prefeito Bruno, lá em São Paulo, visitando a Cracolândia, entendendo a lógica e tal. São Paulo tem 10, 12 mil pessoas morando na rua e mais 10, 12 que a prefeitura dá abrigo, né? E não vai conseguir resolver a situação, porque essa não é uma situação que se resolve. E não é uma situação brasileira nem de Florianópolis, o mundo inteiro está assim. Se você tem amigos que viajam para o exterior, e aqui eu vou falar, ó, Paris, Londres, São Francisco, Los Angeles, qualquer cidade do mundo, certo. É uma epidemia o fato de as pessoas estarem morando na rua e não se vê solução para tirar. Certo. Prefeito, mas é uma questão de investimento. Se fosse questão de investimento, os Estados Unidos já tinham resolvido, a França já tinha resolvido, certo. A Inglaterra já tinha resolvido. São países muito mais ricos do que a gente. Então, não é uma questão. Eu costumo dizer o seguinte, o universo, as pessoas estão perdendo o propósito da vida. Certo. E quando você perde o propósito da vida, nada mais te interessa. E aí, morar na rua é só um passo. Certo. Porque lá, eu não tenho compromisso, eu não devo obrigação a ninguém, eu vou onde eu quiser, eu durmo onde eu quiser, ninguém pode me tirar de lá. E muitos ainda têm o benefício continuado do governo, então recebe por mês um salário mínimo, e tem o cartãozinho dele, ele recebe por mês um salário mínimo, faz com aquele dinheiro que ele quer, e ele mora na rua, ele vive na rua. Então, para a gestão pública, isso é um problema. E aí você tem um caso, como você citou no começo, de uma dessas pessoas, né, agredir e tirar a vida de um menino que estava só começando a vida dele, certo. Por uma bobagem, por uma discussão boba, por uma bobagem. Então, nós agora estamos aumentando o nosso controle no centro da cidade, nós estamos entrando com a Guarda Municipal, quem estiver em Florianópolis ou quem nos visitar vai ver a Guarda Municipal muito mais presente, e nós não vamos permitir, não interessa quem, em situação de rua, seja pessoa em situação de rua ou qualquer um outro, que incomode, importune as pessoas sem motivo, né, na rua. Nós vamos estar muito presente, muito mais presente, como já vínhamos fazendo. E aí, de novo, entra lá os críticos de plantão, né, criticando tudo. E eu digo, me apresenta uma outra sugestão. Essa é a que eu tenho e que eu tenho estudado. Me dá uma outra alternativa que eu vou estudar e vou implementar. Certo. Eu não sou dono da verdade.
Quem entra lá no meu Instagram vai ver que tem uma frase minha lá, que é a minha frase da vida. Certo. A melhor ideia não é a minha nem a tua, mas aquela que a gente vai construir em conjunto. Certo. E eu estou disposto a construir em conjunto qualquer boa ideia. Certo. Agora, enquanto não tiver ideia melhor, vai do jeito que a gente está fazendo. Boa, prefeito, boa. A gente está com o tempo aqui reduzido, tem que liberar o prefeito, né? Eu tenho só mais uns 2 questionamentos aí, prefeito. São curtos. Vai lá, aí. pinga fogo. Um é a questão do... A gente está se aproximando, né? A gente está encerrando 2023. 2024 é ano de eleição, sim, né? Sim. E aí, o Topazio está todo vapor aí para reeleição? Como é que está essa situação? Não, olha, primeiro que ninguém é candidato de si mesmo, então não sou eu que vou dizer que sou candidato. Né? Ser candidato ou não vai depender da conjuntura que a gente encontrar no ano que vem. Tá. É claro que, pessoalmente, eu acho que se o prefeito tivesse 4 anos inteiros para administrar a cidade, a gente poderia fazer muito mais. Certo. Porque tem muitas coisas que estão planejadas e precisariam ser tocadas. Se você muda na metade do caminho, o prefeito novo que entra vai ter que entender, ele já perde 2 anos para entender, e depois já está na hora da eleição dele. Certo. Então, nós estamos trabalhando para isso, mas não é a minha agenda. Eu sei que é a agenda da minha oposição, mas não é a minha agenda hoje. Certo. A eleição do ano que vem, eu vou começar a pensar nisso lá para março, abril, quando começa a se aproximar um pouco mais perto da eleição. Porque com o índice de aprovação atual, né, da gestão Topazio, eu acho que é um caminho natural, né? Me parece um caminho natural. Não, eu acho que sim, mas ele tem que ser bem dado, né? Tem que ser um passo bem dado. Tá. E aí, prefeito, para te liberar, para encerrar, que o Mané tem essa cisma, né? Tem essa coisa do Mané. A gente vai ter aí, no fim do ano, nas festividades, tem essa questão do drone aí, vai ter fogos, vai ter tudo aí. Esse negócio aí vai dar certo, hein, prefeito? Será? Rapaz, olha, eu tenho convicção de que nós vamos fazer o melhor Réveillon de todos os tempos. Boa. O melhor virada do ano. Por quê? Certo. Porque nós vamos fazer uma virada de ano com mais de 500 drones, um show de drone que Florianópolis nunca teve, show de águas na Beira-Mar Norte, show de música, vamos trazer o Alexandre Pires para fazer o baile do Nego Velho na Beira-Mar Norte. Então a minha programação vai ser Beira-Mar Norte. Então, Beira-Mar Norte vai ter, e lá na Beira-Mar Continental a gente vai trazer uma dupla sertaneja, que agora me faltou o nome, que eu esqueci o nome agora. Guto e Topazio. Não é. Esqueci o nome agora, que vai lá para a Beira-Mar Continental, que nunca teve, que era sempre na Beira-Mar Norte. Certo. E a gente agora, Marcos e Belucci. Boa. Marcos e Belucci na Beira-Mar Continental. Então nós vamos ter 2 shows, para quem gosta do Alexandre Pires e para quem gosta de sertanejo. Certo. O show de drones vai ser um espetáculo, e nós vamos tirar aquela coisa de a virada do ano ser 15 minutos só. Quando era fogos é o seguinte, eu acompanhava isso, as pessoas vinham para Beira-Mar 15 para meia-noite, estourava os fogos, 00:30, todo mundo voltando para casa. Sim. O Alexandre agora vai tocar 1 hora antes da virada e 2 horas depois da virada. Então, nós vamos ficar na Beira-Mar muito mais tempo, curtindo muito mais tempo. E, além disso, eu não vou ter mais cachorrinho morrendo no coração por causa do barulho dos fogos, pessoa idosa que não consegue ficar em casa por causa do barulho dos fogos, as crianças com aspecto autista que tem que botar fone de ouvido e se isolar da família por causa dos fogos, uma série de questões que a gente vai evitar. Certo. Então, assim, a gente tomou uma atitude corajosa, não é uma atitude fácil dizer que não vai ter fogos no ano, na virada do ano, mas a gente acha que isso é civilizatório. Acho que a gente está evoluindo em termos de civilização e reduzindo. E a cascata da ponte vai ter, que é a única do Brasil, entendeu? Então, ninguém tem uma ponte igual a nossa, ninguém pode fazer o que nós vamos fazer. Então, nós vamos ter a cascata da ponte, sim, porque lá não tem barulho, e vai ser lindo como é todo ano. Né? Eu não tenho barco, mas quem é de Floripa e quer vir para cá passar o Réveillon pode alugar um barco, e agora, como não vai ter fogos, vai poder se aproximar mais da Beira-Mar com a sua lancha, com o seu barco. O catamarã que nós temos ali, parece que vai ter uma programação especial também para quem quiser assistir o show do mar. Então, vai ser um final de ano muito bacana, os hotéis já estão recebendo lotação bastante grande aí, está todo mundo animado com o final do ano. Vamos só rezar para dar um tempo bom. Boa. Então, será que no dia 1º de Somos fortes. Somos fortes janeiro de 2024, o Mané vai falar arrombasse? Arrombasse. Eu espero que ele diga, cara, foi bom. Né? Foi bom, experimentamos e foi bom. No último tema, prefeito. No tema arrombasse é o seguinte, eu tenho observado que a prefeitura tem investido em eventos públicos, né? Ao ar livre, o que é muito característico da cidade, né? Uma cidade bonita e que tem muitos atrativos. E isso tem impactado positivamente. Tem impactado também na questão do turismo, ou isso ainda não chegou, assim, os eventos públicos aqui? Eu vejo também que a prefeitura tem feito eventos para todas as tribos. Todas. E isso tem sido bem legal. Isso é muito legal. A cidade tomou o gosto por estar na rua
confraternizando. Boa. É assim que eu vejo, né? Então, você tem um parque de coqueiros que você passa lá no final de semana, são milhares de pessoas lá. Você tem um jardim botânico aqui no bairro nosso de Itacurubi, que aos sábados a criançada invade, porque a gente tem programação para todo mundo. Fizemos agora com o Dub Dogs, os DJs aqui, botamos 15 mil pessoas ali na ponte, num espetáculo gratuito, que foi maravilhoso. A nossa feira de Cascais, que é a feira de artesanato, que acontece na Praça 15, leva centenas, milhares de pessoas nos finais de semana. E sem contar os eventos em todos os bairros. Todos os bairros da cidade hoje têm eventos, a grande maioria com apoio da prefeitura. Então, o que a gente descobriu é o seguinte, a cidade tem que viver. Depois da pandemia, todo mundo quer sair, confraternizar, levar as crianças, levar seus pais, seus avós. A cidade é uma festa no final de semana. Os eventos esportivos acontecem muito na cidade, isso traz muito turista. A nossa rede hoteleira, quando você vê, as pessoas dizem, não, Florianópolis tem que trabalhar o turismo de baixa temporada. A gente vive lotado o ano inteiro por conta dos eventos na cidade. Nosso Centro-Sul já não tem mais data para os próximos 2 anos. Então, assim, a cidade está num momento especial, tá? Crescendo, se desenvolvendo num momento especial. Boa. Prefeito Topázio, muito obrigado por ter vindo aqui, por dar essa moral, porque confusão, trocar uma ideia com a gente. Não foi tanta confusão assim, cara, né? Olha, foi bom. A pena que a gente não tem mais tempo, a gente podia discutir muito mais coisas ainda. Sim. Não, mas o prefeito volta. Volta, não tem problema. Contigo eu sempre volto. A gente pode combinar, o prefeito vem aqui, a gente bate papo. Mas, sim, se tu quiseres deixar algum recado, a gente sempre termina assim. Tá bom. Né? O convidado, se quiser deixar algum recado de maneira geral, o prefeito, né? A câmera é aquela ali, pode se comunicar aí. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do convite e dizer que nós estamos entrando, a gente está gravando hoje, é o mês de novembro, a gente está entrando aí na programação de final de ano, a gente vai ter uma programação de Natal especial na cidade, Natal e Réveillon. Natal começa agora, no dia 21 de novembro já começa o Natal em Florianópolis, com programação para todo mundo, inclusive nos bairros. Nós vamos levar o Natal para os bairros novamente esse ano. Vamos fazer um grande Réveillon, uma grande temporada de verão. O Carnaval é mais cedo esse ano e o Carnaval também vai ser belíssimo aqui em Florianópolis. Então, se você está nos ouvindo e nos vendo aí de fora de Floripa, programa tuas férias e vem para cá, porque Floripa vai, como diria o Matuto, vai arrombar esse ano, tá bom? Esse homem é muito bom na comunicação, ele vende essa cidade como ninguém, é muito fera. Tá bom. Muito obrigado, querido. Cara, um abraço. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço muito. Um abraço. E para você aí, fiquei aqui, né, ô Cauê? Falei 1 hora e esqueci de falar com o pessoal para pedir para se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com os amigos, fala para todo mundo. Olha só a moral, que confusão é fera demais. A gente recebe autoridade, recebe... Topázio aqui, ó, é o mais hypado da internet. Isso é indiscutível. Então se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com os amigos, acompanha a gente que o Que Confusão sempre tem mais. Valeu! Obrigado. Um abraço, cara. Bom.